vamos lá para a palavra de hoje, né? Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco. Muitas irmãs faltaram, umas estão viajando, outras não pode resfriar, que vai fazer cirurgia. E no final a gente vai estar orando por cada uma, né? Em nome de Jesus. Então nós vamos estar abrindo no Salmo 33, do 1 ao 10. E o nosso tema hoje é: nunca se esqueça, há um Deus nos céus. Amém? Salmo 33, do versículo 1 ao versículo 10. Todos já acharam? Amém? Então fala assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com haste e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Vamos estar lendo somente até aqui. Então, o Salmo 33, ele nos ensina a sempre engrandecer a Deus e ver o quão grande o Senhor é e tudo que ele pode fazer. O Senhor, por mais que seja as adversidades da nossa vida, por mais que venham gigantes, problemas, seja o que for que possa vir contra nós ou estar contra nós, basta uma palavra do Senhor e tudo se desfaz, né? Então, nós temos que sempre confiar nesse Deus, engrandecer esse Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Se tem algo que nós não podemos fazer, é murmurar, é falar, Senhor, né? Por que isso, por que aquilo? Não. O que a gente tem que fazer é estar sempre confiando em Deus, sabendo que Ele é soberano, que Ele vê todas as coisas, Ele sabe o que eu passo, o que vocês passam. A palavra aqui no Salmo 33, pouco para frente, fala que Ele nos observa, então Ele sabe tudo que eu preciso, Ele sabe tudo que vocês precisam. Então o nosso papel é confiar nele, engrandecer Ele e acreditar que no momento certo Ele vai nos abençoar, né? E também, gente, o Senhor nos abençoa todo minuto da nossa vida. É porque às vezes a gente foca em uma coisa, a gente quer uma coisa e não está vendo as outras grandes coisas que Ele tem feito por nós, né? Então a gente tem que sempre nos alegrar nesse Deus. Mas, gente, existe um Deus no céu que olha por nós, que cuida de cada um de nós, mas nós temos também um adversário na terra, um inimigo que está sempre querendo nos destruir e está sempre querendo tirar o que é nosso, o que Deus tem para as nossas vidas. Não precisa ler, mas em 1 Reis 2:22 vai nos contar uma história do rei Salomão. Então, o rei Salomão, ele tinha um irmão que chamava Adonias. Esse Adonias era filho de outra mãe, né? Não era a mãe de Salomão. E a palavra de Deus fala que Adonias era o filho mais velho de Davi. E esse filho, ele estava sempre querendo o trono do seu pai. Só que o trono do seu pai não era para ele, era para Davi. E Adonias, ele tramava. Por quê? Porque o inimigo está por trás das pessoas que querem o que não é dele, né? E ali Adonias falou para a mãe de Salomão, né?
vai lá, fala com Salomão para ele me dar Abisag em casamento, e tal. E Abisag foi a última, tipo assim, concubina ali do harém de Davi. Então, Abisag, a gente entende que ela era uma mulher assim muito formosa, porque ela foi dada para cuidar de Davi, para estar com ele na velhice dele, né? E logo Adonias vai lá e fala para a mãe de Salomão ir lá pedir a Abisag que ele queria casar com ela. Só que Salomão, gente, ele era um homem mais sábio da terra. E logo ele falou assim: se eu dou ela em casamento para ele, como ela era uma das mulheres do harém de Davi, ele pega o trono. E daí Salomão falou assim: não, eu não vou te dar Abisag. E logo Salomão manda matar Adonias, porque ele era um adversário que estava sempre querendo tomar o que era de Deus. Ele queria sair dos planos do Senhor, né? Porque os planos de Deus era Salomão no reino. Só que Adonias estava sempre querendo tomar o reinado ali de Salomão. Então ele foi morto. E o que essa história fala conosco? Que no mundo, gente, a gente tem adversários. E como que Salomão, na hora que ele fala, que a mãe dele chega e fala: meu filho, a Adonias quer Abisag para casar-se com ela. E ele, sendo sábio, ele falou assim: gente, mas ele quer tomar o trono, eu vou agir. Então, gente, a gente precisa também, não é matar ninguém igual Salomão, mas a gente precisa buscar a sabedoria de Deus na nossa vida, para a gente ser um vencedor e para a gente cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Mas para nós chegarmos aonde Deus quer, nós temos que buscar o quê? A sabedoria de Deus. Se Deus tem algo para mim, você não pode deixar o diabo roubar. Se Deus tem algo na sua vida, você não pode deixar o inimigo pegar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se tem algo que nós precisamos na nossa vida, é ter sabedoria para lidar com todas as investidas de Satanás nas nossas vidas, né? E em 2 Reis, do 1 ao 4, 2 Reis 11, vamos estar lendo. Esse nós vamos ler. 2 Reis 11, do 1 ao 4, vamos ver o que está falando. Aqui vai contar uma história de uma mulher chamada Atalia. 2 Reis 11, vamos ler somente do 1 ao 4. Esta Atalia, gente, ela era filha de Jezabel. Então nós vamos falar dela e da mãe dela, né? 2 Reis 11, do 1 ao 4. Todos já acharam? Amém? 2 Reis está mais ou menos na página 500, por aí. 526 na minha. 2 Reis 11, do 1 ao 4. Então fala assim: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeuzeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam e pôs a ele a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeuzeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Então, gente, aqui conta a história de Atalia.
Mas antes de falar de Atalia, nós temos que falar da mãe dela. A mãe de Atalia foi a esposa de um rei chamado Acabe, que jamais poderia buscar outra esposa em outro reino, e foi e tomou Jezabel como esposa. E Jezabel, gente, a Bíblia fala muito dessa mulher, porque o espírito que estava com ela era um espírito muito maligno. Essa mulher era má, mas pensa numa pessoa má. Ela adorava outros deuses, Deus Baal, o Deus Moleque. Para vocês terem ideia da maldade de Jezabel, esse Deus Moleque, ela tomava assim crianças, adolescentes. Até eu estava estudando e lá está escrito, nunca chamar um filho de moleque, porque ela pegava os moleques, falava moleque, né, as crianças, e dava para esse Deus Moleque. Então matava para dar. Então a mulher era ruim mesmo, gente. Ela adorava outros deuses. E o espírito de Jezabel não é um demônio assim que a gente imagina. O espírito dela era um espírito influenciador. Então, para vocês terem noção, ela chegou em Judá e ela trouxe a bagagem dela, os deuses dela. E logo que ela chegou ali em Judá, ela já introduziu os deuses dela ali em Judá. Olha como ela era influenciadora. E ela já introduziu aqueles deuses ali e ela já mandava no marido, era ela que governava e ela era uma mulher influente ali. Então, o demônio de Jezabel é um demônio que influencia. E quando o Senhor falou comigo esta mensagem, Ele falou assim, tem um demônio no Brasil, o demônio de Jezabel. Tem um principado no Brasil. Esse demônio está no Brasil. E ele precisa ser repreendido. Por quê? Porque ele é um demônio que ele influencia. Você já viu que o mal está influenciando mais que o bem? Então há uma influência desse demônio, desse principado, eu não sei o nome que se dá para Jezabel, influenciando a terra. E eu vejo, gente, que as pessoas que estão sob a possessão desse espírito, elas acham que elas estão certas. Porque Jezabel, ela estava lá, estava possessa, e ela vem lá para Judá e começa a influenciar todo Judá, fazer bagunça, e todo mundo que chegava para assim, deter ela mandava matar. Ela era assassina. Ela era um trem de doido, gente. E a palavra de Deus fala que ela era tudo isso. E hoje no Brasil, o que a gente vê? Nós vê isso. Hoje você já escuta que na internet tem influenciadores. E eles estão influenciando bem ou mal? Os videogames estão influenciando o quê? Coisa boa? É matança, os joguinhos é matança. Então parece que o mal está influenciando mais do que o bem. E aí nós, como igreja do Senhor? Agora vamos inverter o negócio? Vamos supor que esse espírito de Jezabel, esse espírito influenciador, gente, tivesse em nós para nós influenciarmos o bem. Fechou, né? Aí ela perdia as forças. Então, o que a gente precisa pedir para Deus? Um espírito influenciador de Jesus, da palavra dele nas nossas vidas. Que a gente venha ser um influenciador do bem. Porque o mal, gente, está influenciando a terra.
O mal está entrando dentro da nossa casa. Os nossos filhos ficam com o celular o dia inteirinho. Você não sabe o que você está fazendo, não. Você vai conversar e acha que tá tudo bem, que tá tudo certo. Não tem nada demais. O certo virou o errado. E o errado virou o certo. Então, isso não é um demônio, gente. Isso não é um principado. Isso não é uma influência do mal sobre a nação, sobre os lares, sobre a humanidade, porque tá tudo assim. E, gente, a gente precisa ser uma influenciadora, um influenciador mais forte aonde a gente está. Na nossa casa, no nosso convívio, nos nossos familiares, nós precisamos influenciar mais Jesus e a palavra dele. Às vezes nós vemos uma coisa errada e nós falamos, vou falar não, vou arrumar uma briga. Quem cala? Então, às vezes, para não brigar, para não causar uma situação, nós não buscamos a sabedoria de Deus para influenciar certo. Porque se a gente orar, gente, se a gente pedir sabedoria para Deus, nós vamos influenciar certo a nossa família. Mas é com sabedoria de Deus na nossa vida, né? E, gente, a história aqui fala da filha de Jezabel. Jezabel morreu. Sabe como que ela morreu? Ela foi jogada ali, acho que de uma janela, e ali o sangue dela espirrou para tudo quanto é lado e os cachorros comeu ela. Por quê? Porque é isso que acontece com as pessoas más. Não é isso que acontece? E Jezabel morreu, mas o espírito dela, que estava nela, passou para os filhos dela. Jezabel, ela teve 3 filhos. Ela teve Acasias, Jorão e Atalia. Ela teve 2 homens e uma mulher. E todos 3, gente, com o mesmo espírito dela. Mesminho espírito dela. Espírito mau. O espírito que gostava de idolatria, gostava dos deuses e dos deuses ruins, que tinha que matar alguém para dar para ele, né? Então, os filhos dela foi igualzinho. Acasias, gente, essas pessoas não vão longe com esses espíritos, porque os espíritos ruins, eles entram numa pessoa, e vocês acham que ele quer o bem daquela pessoa que ele entrou? Ele não quer o bem de ninguém, ele odeia todo mundo. E Acasias morreu, caiu de uma janela, igual a mãe, caiu, adoeceu até morrer. Mas fez muita bagunça no reinado, na vida dele. Jorão adoeceu de uma doença horrível. A palavra de Deus fala que ele adoeceu o intestino e morreu. E a palavra de Deus ainda fala assim, ninguém teve pesar dele. Tão ruim como era. Sabe que a pessoa ruim que você faz, você podia morrer. A gente não pode falar isso, né, gente? Mas tem hora que a gente fala, gente, só faz maldade, né? E a Thalia é a que nós vamos falar aqui. A Thalia, ela, Joiaba mandou matar. E por que Joiaba mandou matar a Thalia? A Thalia, gente, foi uma mulher também tão má, essa filha de Jezabel, que o que aconteceu com ela? O filho dela, Acasias, morre. Ela pôs o nome do filho dela, o mesmo nome do irmão dela. O irmão dela também chamava Acasias, por isso quando vocês lerem vai ser meio confuso. Então, quando o filho dela, Acasias, morre, ela fala assim, agora o reino é meu.
Porque pessoas com esse espírito de influenciar, eles gostam de quê? De liderança. Os influenciadores gostam de liderança, eles gostam de influenciar, né? E aí, o filho dela morre. O que ela fez? Ela matou neto, o resto dos filhos. O espírito de Jezabel, gente. Ela matou eles para ir para o reinado. E aí, ela foi. Ela foi. Tem hora, gente, que Deus permite as coisas. Tem hora que você não entende o que está acontecendo, mas Deus permitiu. A palavra de Deus fala que ela reinou 6 anos. Mas Deus, como nós lemos aqui no Salmo 33, Deus vê tudo. Deus está lá no alto céus. E ele perde o controle, gente? Não perde. E ali, o que aconteceu? O Joiaba com sua esposa pega Joás, que era um dos filhos de, se eu não me engano, Jorão. Ele era criancinha ainda, pegou ele e escondeu no templo. E a palavra de Deus fala que esse Joiaba, ele era muito crente, gente. Mas que ele e a esposa dele, ele era sacerdote, ele era muito de Deus. E eles começaram a cuidar de Joás. Mas era o próprio Deus cuidando daquela criança que ia ser morta por Atalia. Então ela foi tirada antes de Atalia matar, porque ele era um descendente do trono. E ali ele foi escondido. E logo ela começou a reinar e fazer bagunça, e trazendo idolatria e bagunça, e o povo sofrendo. De repente Joiaba pega o menino, chama o povo, unge ele rei, com 7 anos de idade. Aí Joás é ungido rei, e ela viu aquele tanto de gente ali, né, no templo, e ela, que isso? Vocês estão me traindo? Ela que traiu todo mundo, ela que matou todo mundo, né? E ali, aquele menino foi ungido rei, e seu tio Joiaba ajudou ele no reinado. E ali Joás entrou. Joás, gente, foi um menino criado aonde? No templo. Ele foi criado nas leis do Senhor, né? E ali, sendo criado, tudo direitinho, e ali com seu tio Joiaba, e Joiaba ajudando ele ali a reinar, e ele reinou com perfeição por 40 anos. Judá saiu da idolatria, acabou com aqueles falsos deuses, com aquela idolatria, com aquela feitiçaria, e foi acabando com tudo. E o que essa história fala conosco? Que Deus, gente, ele não esquece daqueles que estão sofrendo. Atalia, ela quis o quê? Usurpar o trono. Algo que não era dela, ela queria aquilo para si. Deus viu, Deus permitiu até um certo ponto, mas ela reinou pouco tempo. E a gente vê, gente, que na nossa vida é da mesma forma. Às vezes a gente lê isso aqui e a gente não entende o mundo espiritual. O inimigo vai sempre lutar para tirar o que é nosso. Ele sempre vai querer te derrubar. E o que a gente tem de mais precioso na nossa vida? Jesus, a salvação. Então ele vai sempre querer tomar o que é nosso. Jesus, gente, o diabo tentou usurpar, tomar o que era dele. Jesus. E nós? A Thalia estava lá com aquele espírito da mãe dela, aquele espírito diabólico. Então ela usurpou o trono, né? E assim é nas nossas vidas. Nós temos que sermos o quê? Vigilantes o tempo todo. Pedir sabedoria para Deus, para saber lidar com os demônios e com os principados. Por trás de uma palavra torta, por trás de uma decepção, quem tá, gente? Encardido, velho. É os espíritos malignos. Então a gente tem que saber
lutar contra esses demônios, pedir a sabedoria de Deus para a gente vencer. Jesus venceu Satanás, né? E ali o que aconteceu? O menino, né? Deus guardou ele, porque quando Deus tem promessa na vida de uma pessoa, ela não morre. Ela foi para matar todo mundo. E Deus foi lá e, Joás, você vai ficar aqui, porque eu vou usar você para libertar o meu povo, para ajudar o meu povo. E quem tem promessa de Deus, gente, não morre. Não morre. E ali, Joás ficou perto dele. E nós temos que buscar para perto de nós pessoas como Joiaba, pessoas que têm a palavra de Deus na sua vida, que vai nos orientar certo em tudo que nós formos fazer. Porque se nós formos olhar a nossa carne, a nossa vontade, nós vamos fazer tudo errado. E às vezes nós precisamos de um Joiaba perto de nós para nos orientar corretamente. Porque nós somos o quê? Nós estamos crescendo em Deus. Se nós formos pensar bem, nós somos como Joás, uma criança ainda, que estamos caminhando, crescendo em Deus, né? Nós estamos buscando a estatura de Deus. Enquanto isso, nós precisamos de pessoas boas, pessoas que têm a palavra de Deus na sua vida para nos orientar. É igual o pastor falou ontem lá no culto, né? Que Paulo, gente, ele foi ungido, né? Ele foi chamado por Deus, Deus apareceu para ele e tal. O povo rejeitou Paulo, mas Barnabé trouxe Paulo para junto do povo. Não, confia, Deus chamou ele vai ser transformado, Deus está transformando. E ali Deus enviou Barnabé para ajudar Paulo naquela tarefa, porque o povo precisava aceitar Paulo como o discípulo aí, como discípulo de Jesus também junto com eles, né? E assim é na nossa vida, gente. Em Jeremias 1:12 fala que Deus zela pela sua palavra. Então, quando Deus fala algo, se cumpre. Deus, gente, ele é fiel o tempo todo. Às vezes você fala assim, mas por que está acontecendo isso no mundo, no Brasil, para todo lado aí, né, gente? Por que aconteceu isso? Nós não temos que perguntar o porquê. Nós temos que saber que Deus zela por nós. Deus zela pela sua palavra. E a palavra de Deus fala que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma vai chegar até nós. Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, né? E assim por diante. Então nós temos que ficarmos tranquilas, fazendo o quê? Andando com pessoas certas, obedecendo a palavra em todas as coisas, fugindo das influências ruins. Porque, gente, o que tem de influência ruim no nosso Brasil, vocês não se cuidam para vocês verem, não. Às vezes você vai conversar com o ímpio, você fala, vou parar, senão ele vai me convencer. É um espírito, gente. É um trem de doido. Ele não convence. Mas tem hora que você tem que deixar a pessoa um pouquinho. E vai estudar mais, vai buscar mais, para influenciar mais ele do que a gente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E Deus, gente, ele cuida de nós, assim como ele cuidou de Joás. E Atalia não reinou muito tempo, reinou 6 anos e morreu como a sua mãe. E assim é com todo aquele que busca o mal. Então nós temos que buscar somente o bem, somente o que é reto, somente o que é correto. Nós não temos que andar segundo a nossa vontade, nós temos que andar segundo a palavra de Deus, porque tem hora, gente, que não é fácil. Quem mexe com muita gente não é fácil, mas nós temos que buscar a sabedoria de Deus, e se você vê algum mal, você se livra dele. Porque aquilo ali vai virar um problema na sua vida. Você não ama a pessoa? Ama a pessoa. A gente ama as pessoas.
Mas tem pessoas que elas chegam até nós somente para causar o mal, né? Então a gente continua amando, mas às vezes é melhor afastar, né? Eu falo assim, aí no mundo, gente, no nosso convívio, em muitas coisas, está buscando sempre a sabedoria de Deus. E hoje eu estava orando, né? E antes de falar aqui em Josué, em Apocalipse 2,18, fala desse espírito de Jezabel. Então, Deus fala ali com a igreja, o que eu tenho contra ti? Que você tolera Jezabel. Então, o pecado, gente, nós não podemos tolerar. Nós não podemos aceitar na nossa vida. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que ser diferente. Às vezes eu chego lá em casa, o Celso está vendo o Faustão. Tem um dia lá que tem médico. Aí eu falo, Celso, desliga, vamos pôr outra coisa aqui. Então, assim, tem coisa que a gente não precisa mais na nossa vida. A gente precisa das coisas do Senhor, ouvir uma palavra, ter coisa na nossa casa, na nossa vida que nos edifica. Para que eu vou ficar vendo uma coisa que não vai acrescentar nada na minha vida? Para quê? A gente tem que ver, ouvir só o que nos acrescenta. Não é essa influência aí de televisão, de coisas ruins que tem que entrar na nossa vida, na nossa casa, né? Então nós não podemos tolerar esse espírito de Jezabel. E depois vocês estudam todos os espíritos dessa mulher. Gente do céu, se alguém chamar vocês de Jezabel, vocês ficam bravos, porque essa mulher era ruim, viu? Deus me livre. E hoje eu estava orando, me veio Josué 5. Josué 5, nós vamos ler o 13 e o 15 e a gente termina. Josué 5, na página 304, por aí. Josué 5, 13 e 15. Todos já acharam? Josué 5, do 13 ao 15. Josué 5, 13 ao 15. 5, 13 ao 15. Então fala assim: Deus aparece a Josué. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, gente, nós vemos o que? Esse espírito tentando influenciar. E a gente sabe aqui com maior certeza, e o que o Senhor me falava era o Brasil. Então a gente vê esse espírito influenciando a terra, né? E a igreja do Senhor, que somos nós temos que nos levantar como igreja e ser mais influência de Deus na terra, né? E eu estava pensando aqui, né? Josué, ele acabou de chegar na Canaã, na terra prometida. E ali ele se deparou com Jericó. Jericó era uma cidade fortemente fortificada e os moradores de Jericó eram gigantes. Então Josué acabara de
atravessar o Jordão e se depara com Jericó. E na nossa vida, gente, é a mesma coisa. Nós acabamos um problema, uma adversidade, vem outra. Mas Deus, Ele desamparou Josué. As promessas de Deus se cumpriram na vida de Josué? Se cumpriu. E as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida. Por mais que tenha Jericó na nossa frente, por mais que tenha gigantes, o que aconteceu aqui com Josué? O próprio Deus desceu com a espada nua. Não é vocês mais, sou eu. Então o que a gente tem que fazer? Somente confiar em Deus, continuar com Deus, andando retamente, segundo o propósito a que Deus nos chamou, e as Jericó que chegar na nossa frente, os gigantes, igual nós temos visto aí os gigantes se levantando, a influência do mal está se levantando. E vocês acham que Deus vai deixar barato isso aí? Mas nós, como igreja, temos que orar, temos que nos preparar. Eu achei tão interessante Josué, que quando ele chega ali na Canaã ali, né, que ele atravessou o Jordão, ele usa a espiritualidade, ele circuncida todos os homens primeiro, ele celebra a Páscoa, e ali, o povo ali estava tudo com medo deles. Deus abriu o Jordão para aquele povo, eles têm um Deus sobrenatural. E Josué primeiro foi fazer o que era certo, o que é correto. E a gente, antes de partir para cima de qualquer coisa, de agir, que às vezes a gente tem que agir. Tem hora que é só orar, mas tem hora que a gente tem que agir com o quê? Com sabedoria. A gente tem que orar, buscar de Deus, e ali Josué preparadinho, Deus fala, cheguei, e Jericó será de vocês. Então, por mais que a gente esteja vendo gigantes, Jericós na nossa frente, que a gente acha assim, como que nós vamos vencer essa situação? Com Deus. Se a gente vê Deus, a gente vence qualquer situação. Não importa a situação, gente, não importa o problema, não importa o que está acontecendo no mundo, no Brasil. Importa é Deus com você. O próprio Deus desceu ali para enfrentar ali e coordenou todas as coisas, faz isso, faz assim, e os muros vão cair. E assim vai ser na nossa vida, no nosso Brasil, mas nós temos que nos posicionar como igreja do Senhor. Nós temos que influenciar mais do que o mal, porque o mal está influenciando mais do que o bem. Então o negócio tá meio assim, gente, e tem que ser diferente. O bem tem que vencer. Então a igreja do Senhor precisa influenciar mais na terra. Então nós estamos aqui acoitados por tanta influência ruim na terra. Aí nós vamos diminuindo. Não, nós temos que nos levantar, sabermos quem está conosco. Vai nos dar a vitória. Mas Josué, ele se preparou, Josué creu, e nós temos que nos preparar, nós temos que crer, nós temos que orar e partir para cima. Deus, o que é para mim fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero influenciar o bem, né? Porque o mal está vencendo na terra, né? Então nós temos um papel muito importante, né? Vai ter gigante, vai ter muita Jericó, mas nós temos que confiar em Deus, que Deus vai nos dar vitória, que o próprio Deus desceu ali a Thalia estava reinando, se achando, quando é fé, Deus unge Joás rei, que o próprio Deus guardou ele no templo, e assim é Deus, as promessas dele vai se cumprir nas nossas vidas, mas o que nós precisamos? Confiar, pedir sabedoria, nos preparar espiritualmente,
Para quê? Para que o Senhor possa cumprir na nossa vida as promessas dele, né? E assim nós vamos fazer em nome de Jesus. Nós não vamos ver o mal e deixar o mal vencer. Nós vamos ser uma influência boa com sabedoria, aonde a gente estiver. Amém? Então Deus abençoe.